não perturba as finanças públicas. Por isso, até que nós estamos sugerindo que haja, da mesma forma que existe a meta de inflação, se a inflação está muito alta, os juros sobem, ela volta para a jaula. Da mesma forma, a dívida. A dívida está muito alta. Nós estamos condenando nossos filhos e netos a pagarem pelos abusos que a nossa geração está cometendo. Ora, vamos desinvestir, vamos acelerar o desinvestimento para derrubar a dívida PIB também. Então, se tiver uma meta de dívida, quando a dívida estiver muito alta, na verdade foi o que nós fizemos durante o governo. Se tiver muito alta a dívida, porque você está gastando muito, está tendo que se endividar, desinveste mais rápido. Desalavanca os bancos públicos, 240 bi. Privatiza, 260 bi, mesmo antes da Eletrobras. Trava reajustes com a máquina durante um ano ou um ano e meio. Enquanto durar o Covid, a doença, as empresas estão quebrando, as pessoas estão morrendo. Ficando desempregadas. A contribuição do setor público foi interromper os reajustes. E foi de modo... Nós, conversando com a equipe, eu tinha uma equipe extraordinária, uma equipe brilhante, muita gente boa. Se fosse falar o nome de todo mundo aqui agora, um time espetacular. E eles mesmos falavam assim, não, nós temos que fazer a nossa contribuição. Temos que fazer a nossa contribuição. Então, essa noção, é muito importante essa ideia de que a pátria, de que o nosso país é um pacto entre gerações. Ele é o que nós recebemos dos antepassados. Ele não é só um grupo de contemporâneos. O Brasil não somos nós. O Paulo, o Guilherme, mais os outros, não somos nós. São os nossos pais, nossos avós, que trouxeram o país até aqui, e são os nossos filhos, nossos netos, e gente que a gente ainda não sabe. São os filhos dos nossos netos, as gerações futuras. Então, essa ideia, esse compromisso intergeneracional, esse compromisso com as gerações futuras, ele estava sempre na nossa cabeça o tempo inteiro. Reforma da Previdência. Precisamos que seja algo que possa ser pago. Então, vamos reduzir um pouco as desigualdades e privilégios que existam aqui dentro. Essa noção é importante nas finanças públicas o tempo inteiro. Perfeito. Eu tenho a impressão, e eu costumava falar isso, né, quando ia dar alguma aula ou para os nossos assinantes, que falava, o Brasil parece que ele é o resultado de um processo em que as pessoas, né, ao longo das décadas, elas priorizaram o agora em detrimento do futuro. Poxa, Sim. Alguém lá na frente vai pagar. Sim. E aí a gente chegou numa situação, Paulo, que hoje o Brasil tem uma alíquota de imposto semelhante à de países da OCDE, mas com uma qualidade de serviços públicos de países subdesenvolvidos. E um dos fatores que você estava comentando era justamente esse. Poxa, o Brasil, a gente atuou no sentido de reduzir os impostos para atrair mais fluxo de investimentos privados. E aí, olhando para isso, o que o Brasil precisa fazer para endereçar esse sentido de eficiência dos gastos públicos, né? Porque não adianta nada se gastar bastante, mas você está gastando de maneira ineficiente. O que a gente precisa fazer para trazer eficiência para esse gasto público, né? Investir de maneira eficiente. Sim, perfeito. Esse ponto é perfeito também e é um quadro de avaliação das políticas públicas. Nós atacamos os principais focos de desajustes porque tinha um abismo fiscal ameaçando o Brasil, que era o descontrole completo sobre a Previdência. Logo depois tinha também essa transferência perversa de renda, que é o pagamento de juros sobre a dívida. E que todo mundo dizia, isso não há o que fazer, porque o Banco Central é independente, ele bota o juro onde ele quiser, e a dívida é um dado do passado, então não há o que fazer. Falso. Não há o que fazer nesse ano. Esse ano, o estoque de dívida chegou para mim, o juro é o que o Banco Central fizer, porque ele está combatendo a inflação. Realmente eu não tenho impacto sobre esse ano. Mas, se eu fizer como fazem as empresas, por exemplo, vamos desinvestir. Vende 2 terrenos, vende isso, vende aquilo, reduz sua dívida. Então, foi exatamente o que nós fizemos. Eu falei que nós íamos fazer e nós fizemos. Então, a dívida PIB, os economistas começaram a prever que ela ia para 100% do PIB, 100% Perfeito. do PIB. Bom, quando o Covid chegou, ela era 76,5%. Quando o governo acabou, ela era 71,8%. Quer dizer, nós mostramos que há muito o que fazer
em vez de ficar simplesmente alimentando as transferências perversas de renda. Porque se você derruba a dívida PIB, derruba a dívida PIB, derruba a dívida PIB, você libera 100, 200, 300 bilhões de reais para as políticas sociais, para desigualdades, para atenuar as desigualdades, para programas de educação. Então,